Nós vamos continuar nessa noite nossa série no livro do Êxodo, a série que a gente tem intitulado Não Mais Escravos, ou seja, fazendo uma referência à libertação graciosa que Deus deu ao povo dele enquanto sofria debaixo da escravidão no Egito. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Como eu disse a você alguns domingos atrás, nós estamos numa minissérie dentro da série, ou seja, a gente está passando por cada um dos mandamentos, daqueles que são conhecidos como 10 mandamentos. E hoje a gente chega ao segundo mandamento, tá? Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 4 até o versículo 6. Êxodo capítulo 20, do versículo 4 até o versículo 6. Escute com fé, com atenção, essa é a palavra viva, poderosa e eficaz do nosso Deus, que diz assim: Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra viva, poderosa, eficaz, e nós estamos ansiosos, Pai, para que nessa noite o Teu Santo Espírito faça o nosso coração ser aquecido por ela. Nós queremos claramente ouvir o Senhor falando conosco através desse texto, apontando aquilo que está errado em nós, mostrando a graça maravilhosa do Teu Filho Jesus e nos conduzindo em rendição total a quem Ele é e àquilo que Ele já fez por nós, Pai. Só que sem Ti nós nada podemos fazer, nós dependemos do Senhor para que o Senhor efetue em nós tanto o querer quanto o realizar, para que o Senhor abra o nosso entendimento e derrube as barreiras no nosso coração. E é isso que nós Te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito atue poderosamente aqui nessa noite, nos convencendo do pecado e nos conduzindo em fé aos pés do Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado nós lidamos com o primeiro mandamento, quando Deus disse ao seu povo, você sabe, não tenha outros deuses diante de mim. E a gente relembrou que Deus não aceita dividir o seu lugar. Na ocasião, eu enfatizei a você que Ele não quer ser simplesmente o primeiro lugar de uma lista. Sabe aquela lista que a gente costuma fazer? Olha, Deus, família, igreja. Essa ideia ela é um pouco complicada, porque, na verdade, Deus ocupa toda a lista. É minha família para a glória de Deus, é minha igreja para a glória de Deus, é o meu trabalho para a glória de Deus, é sempre tudo para Deus, né? E Ele reivindica toda a nossa vida. Mas agora, o segundo mandamento dá um passo adiante. Se a gente viu que o primeiro responde quem deve ser adorado, e você sabe disso, a pergunta é óbvia, quem deve ser adorado? O único e o verdadeiro Deus, a gente viu isso na semana passada. Agora o segundo mandamento responde à pergunta como Deus deve ser adorado. Essa é a pergunta respondida pelo segundo mandamento. E aqui aparece um erro muito antigo e muito comum do coração humano. Eu e você temos a tendência de pensar que, desde que a nossa intenção seja boa, Deus é meio que obrigado a aceitar qualquer coisa que seja relativa à nossa adoração. Talvez você já tenha escutado algo assim, ou talvez você já tenha dito algo assim, mas eu fiz para Deus, minha intenção era boa, Ele sabe do meu coração. Ele sabe que foi de coração.
Ou então, uma outra expressão, quando as pessoas dizem assim: isso me ajuda a sentir Deus mais perto, parece que isso me aproxima dele. Ou ainda, eu consigo adorar melhor quando isso ou aquilo acontece, quando esses elementos estão presentes. Onde que está o problema dessas afirmações e de outras afirmações semelhantes? O problema é que o segundo mandamento nos ensina aqui, e eu queria que você guardasse isso, tá? Boa intenção não nos dá autoridade para inventar a maneira como Deus quer ser adorado. Em outras palavras, quando se trata da adoração ao único e verdadeiro Deus, não é para ter criatividade, é para ter fidelidade. Esse é o ponto. Então, se no primeiro mandamento a gente aprende que Deus determina quem nós devemos adorar, e no caso, Ele mesmo, o único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, agora no segundo mandamento a gente aprende que Deus também determina o modo como nós devemos adorar. E a gente vai ver isso em alguns pontos aqui no texto de hoje. Eu chamo a sua atenção, em primeiro lugar, Deus determinando o modo como ele deve ser adorado. Está aí no versículo 4, no começo do versículo 4, quando ele diz assim: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma. O que é importante a gente perceber aqui é que o segundo mandamento não é uma mera repetição do primeiro. Lembra? Se eu fosse parafrasear para você aqui os mandamentos, eu diria mais ou menos o seguinte: o primeiro mandamento diz: não adore outro Deus. Claro, não adore outro Deus, adore somente o Deus verdadeiro. Agora, o segundo mandamento complementa dizendo o seguinte: não adore nem mesmo o Deus verdadeiro de uma maneira que você inventou. Essa é a ideia do segundo mandamento. Talvez o melhor exemplo disso esteja um pouco adiante. Eu confesso que eu já vou dar um spoiler aqui para vocês, quando a gente chegar lá no capítulo 32, e deve demorar alguns domingos ainda, mas a gente vai chegar lá com a graça de Deus. E você sabe bem a história do capítulo 32, porque é uma história que chama muita atenção. Você se lembra, Moisés está lá no monte, o povo pede para Arão uma representação visível, da divindade, ele recolhe lá argolhas de ouro, aquela coisa toda, e Arão faz um bezerro de ouro. Até aí, você se lembra da história, mas eu queria chamar a sua atenção para um detalhe nessa história, que muitas vezes a gente não repara, tá? E está lá no texto. Depois que Arão faz o bezerro, aquela coisa toda, Arão pronuncia as seguintes palavras, preste atenção: amanhã haverá festa ao Senhor. E ele usa o nome pactual de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo assim: amanhã haverá festa a Yahvé. É estranho, não é? Porque eles fazem um bezerro de ouro, uma representação lá de uma divindade, e eles pensam que amanhã haverá uma festa a quem? Ao único e verdadeiro Deus, que pediu justamente para não ser representado. O que eu estou querendo dizer para você? Perceba o que estava acontecendo ali naquele episódio. Eles não estavam simplesmente dizendo: esqueçam Yahvé. Esse Deus que nos libertou do Egito, que nos libertou da escravidão, a gente não adora mais Ele, a gente vai adorar um outro Deus. Não é isso a questão ali, não é essa a questão ali. Eles estão, de uma certa maneira, tentando adorar Yahvé por meio de uma imagem que eles mesmos produziram naquela ocasião. Em outras palavras, era o Deus certo, mas o culto errado. O Deus certo, mas adorado de uma maneira errada, equivocada, e é óbvio, você conhece a história, Deus não aceita, e há consequências para aquilo que eles fazem. A gente vai ver isso mais à frente no capítulo 32. Então, qual que é o princípio aqui para você guardar, tá? Nós não temos autoridade para reinventar o culto a Deus. Tá? Nós não temos autoridade para reinventar o culto a Deus. E eu creio, queridos, que isso é importante a gente considerar até um pouquinho mais, porque o nosso coração gosta de melhorar aquilo que Deus estabeleceu. Talvez a gente pense assim, tá? Alguns exemplos. Isso daqui, pastor, tornaria o culto mais interessante. Sabe aquela prática ali, pastor, que aquela outra igreja está fazendo?
Talvez se a gente fizesse isso, ia causar uma emoção nas pessoas. As pessoas teriam uma verdadeira experiência. Se a gente fizesse aquilo, implementasse outra coisa, não tem erro, a igreja cresceria. Mas toda vez que a gente pensa dessa maneira, de uma maneira bastante pragmática, o que funciona, vamos adotar, vamos importar o que funciona para o nosso culto, veja que a gente está deixando de usar o ponto principal para regular o nosso culto. E qual que é o ponto principal que regula o nosso culto? Deus pediu isso? É assim que Deus deseja ser adorado? Veja, essa é a lógica do princípio regulador do culto. Talvez você já tenha ouvido falar um pouquinho sobre isso. Nós não oferecemos a Deus aquilo que simplesmente achamos bonito, emocionante ou eficiente. Não. Nós adoramos a Deus segundo aquilo que Ele mesmo estabeleceu na palavra. E veja como isso, queridos, acaba confrontando diretamente com a cultura que nós vivenciamos hoje. Hoje, grande parte das igrejas que se dizem evangélicas, e você sabe disso, a pergunta central é: o que funciona? O que dá certo? O que atrai mais pessoas? E aí você pode pensar em várias coisas estéticas, tá? Desde a questão da música até a pregação, o ambiente e tudo mais. O pensamento principal é o que gera engajamento, o que gera experiência, atratividade, o que causa emoção nas pessoas, que faz as pessoas ficarem emocionadas. Então, é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente vai buscar. Só que qual que é o perigo da gente trazer essa mentalidade para dentro da igreja? A gente pensa assim: eu gosto desse tipo de culto, não daquele. Eu gosto desse estilo. Esse estilo aqui me conecta com Deus. Esse aqui parece frio, parece um pouco distante. E veja, entendam o que eu estou querendo dizer para vocês. Não é que exista problema em nós refletirmos sobre estilos, sobre hábitos culturais, sobre contextos, sobre questões superficiais. Não tem problema nenhum nisso, tá? A gente conversa o tempo todo sobre isso. O problema é que, pouco a pouco, e é aqui que está o ponto, tá? O adorador começa a ocupar o centro da adoração. E o culto começa a ser feito para o gosto dele. Uma vez que ele ocupa o centro da adoração, o culto passa a ser para o gosto dele. E olha como olha que interessante como isso é verdade, porque a gente faz isso sem perceber muitas vezes. Deixa eu dar um exemplo para você. Geralmente, quando a gente vai conversar sobre o culto com uma outra pessoa que não esteve presente, né, seja algum parente, seja algum amigo que não pôde vir à igreja e tal, como que a gente costuma falar? A gente fala assim: nossa, o culto foi uma bênção, eu gostei demais do culto hoje. E aí você elenca vários elementos que você gostou, a música, a escolha das músicas, tudo, a pregação, tudo, enfim, né? A gente faz essa consideração. Só que a gente não percebe um perigo que existe quando a gente diz isso. Quando a gente pergunta se eu gostei ou não, porque a pergunta mais importante não é se você gostou. Repare nisso. A pergunta mais importante é se Deus foi adorado com fidelidade. Essa é a pergunta importante. Nós fomos fiéis àquilo que Deus manda em sua palavra? Houve adoração em espírito e em verdade? Então foi uma bênção, mesmo que não tenha causado nenhum tipo de arrepio em você. E é engraçado isso, porque às vezes a gente está acostumado a medir o culto por aquilo que a gente sente, e não pela fidelidade à palavra de Deus. Talvez você venha domingo após domingo aqui, talvez você não sinta nenhum tipo de arrepio estranho, nenhum tipo de comoção, você não caia em lágrimas, mas isso não significa que você não tenha adorado verdadeiramente o Senhor. Você está adorando verdadeiramente o Senhor, porque a gente faz isso por intermédio de Jesus Cristo, centrado na palavra dEle, em obediência exclusiva ao que Ele pediu da gente. E mais, isso não significa que você não recebeu das bênçãos
que estão disponíveis para você na adoração ao Senhor. Você recebe, domingo após domingo, mesmo que muitas vezes você não sinta nada, não tenha nenhum tipo de reação emocional ou coisa do tipo. Mas, queridos, quando a gente olha para esse texto, uma pergunta que vem naturalmente para a gente, né? A questão das imagens, que é uma questão bastante discutida. O versículo 4 diz assim: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Bom, tem algumas coisas que a gente precisa considerar a respeito desse mandamento. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é a seguinte: quando Deus diz, não faça imagem, isso não significa que Deus está proibindo toda representação artística de qualquer coisa que seja. Porque muitas pessoas poderiam pensar, então não pode fazer nada, não pode, as artes deveriam deixar de existir. Não é esse o ponto, tá? O próprio Deus ordenou que houvesse elementos artísticos no tabernáculo, e você se lembra disso. Deus determinou cada detalhe do tabernáculo, como deveria ser feito, as cores, os tipos de panos, os materiais, as formas, os tamanhos, tudo foi determinado por Deus. Então, o problema aqui não é a arte, tá? Entenda isso, é bom a gente deixar claro. Qual que é o problema? O problema é representar Deus segundo nossa imaginação e utilizar essa representação em nossa devoção. É isso que está sendo combatido aqui. E aqui a nossa tradição reformada, ela é bastante enfática. Por exemplo, o Catecismo Maior de Westminster entende que nós não devemos produzir representações do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. E daí, queridos, surgem perguntas interessantes para a gente, coisas que a gente deveria discutir mais, coisas que a gente deveria estar mais atento ou pelo menos pensar a respeito delas. Quer ver um exemplo? Pastor, eu posso desenhar Jesus numa aula infantil para as crianças? Olha que pergunta interessante. Existe uma discussão, queridos, longa sobre isso. Uma discussão entre bons teólogos, bons pensadores a respeito disso. Alguns entendem, porque Cristo assumiu verdadeiramente a natureza humana e foi visto pelos homens, sua humanidade poderia ser representada sem a finalidade devocional. Mas eu preciso ser honesto com você aqui, tá? A nossa posição confessional histórica, ela é um pouco mais restritiva nesse sentido. E existem razões importantes para isso. Eu estou colocando isso para a gente começar a refletir mais sobre essa questão. Por exemplo, vamos pensar o seguinte: você vai desenhar Jesus. Pergunta: qual Jesus você vai desenhar? Você já tem um problema, no mínimo, artístico aqui. Porque, vamos ser honestos, né? Pega aquela figura de um homem com os traços finos, delicados, um cabelo loiro, escorrido, os olhos azuis, e você mostra para a pessoa, você fala assim, quem é essa pessoa aqui? 90% das pessoas falam assim, é Jesus. Por quê? Porque essa é a figura histórica representada, sobretudo vindo da arte europeia, que colocou Jesus como uma figura dessa maneira, com essas características. Mas Jesus, muito provavelmente, não tinha nenhuma dessas características. A Bíblia não dá muita ideia para a gente sobre as características de Jesus. O que a gente tem de informação está no livro do profeta Isaías, quando fala que ele não era belo, nele não havia formosura, né? Ele era o mais rejeitado de todos os homens. As pessoas, quando olhavam para ele, viravam o rosto. Considerando que Jesus nasceu na Palestina, ali, no primeiro século, provavelmente ele não tem nada a ver com essa construção histórica que foi dada a nós ao longo dos anos. Então, o primeiro problema que a gente tem aqui é esse. Qual Jesus você representaria? Tá? Mas o problema principal nem está aí. O problema principal é o seguinte: quando você desenha, por exemplo, Jesus, você não está simplesmente desenhando uma natureza humana. Por quê?
Porque Jesus é uma pessoa que tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então você não pode simplesmente falar, eu estou desenhando, representando a natureza humana de Jesus. Você representa uma pessoa. E quando você representa uma pessoa, essa pessoa é o Filho do Deus eterno encarnado. E você tem um mandamento dizendo para não fazer esse tipo de representação. Então o problema é complexo e eu estou trazendo tudo isso para você para a gente pensar mais sobre isso. No mínimo, queridos, tá? O segundo mandamento deveria produzir em nós uma cautela muito maior do que normalmente nós temos, se tratando de representações da divindade. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem ido nessa linha, tá? A gente teve recentemente uma troca do nosso logo, você se lembra, dentro do nosso logo, da sarça, tinha uma pomba. E na Bíblia você tem o texto descrevendo que o Espírito desceu em forma de pomba e uma comissão entendeu que essa representação não faria sentido à luz do segundo mandamento. E aí foi tirada, então, essa representação. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Existe muita discussão sobre isso. E é importante a gente saber disso e discutir e pensar a respeito se a gente deveria ou não representar o Senhor Jesus. Mas eu não quero que a gente saia daqui achando que o grande problema do segundo mandamento são apenas os desenhos, tá? Porque você pode nunca ter produzido uma imagem física de Deus e ainda assim passar a vida inteira fabricando imagens mentais dele. Não é? Imagina o seguinte, você fazendo oração, e toda vez que você faz oração, você imaginando Jesus como essa aparência mostrada ao longo dos anos pela cultura europeia e tudo mais. E aí a gente toca num ponto do texto que chega mais perto ainda da gente, que está no versículo 5, que Deus é zeloso pela pureza da nossa adoração. Repare que ele diz aí, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Então, Deus explica que ele leva esse assunto muito a sério. E ele justifica dizendo que ele é Deus zeloso. A gente viu no domingo passado um pouquinho disso, o zelo que Deus tem pela sua própria glória, e aqui aparece novamente, Deus tem zelo pela relação que ele estabeleceu com o seu povo. E é importante você pensar um pouquinho mais nisso. O principal paralelo, a principal metáfora que a gente tem na Bíblia para descrever a relação de Deus com o seu povo é o casamento. Agora imagine o seguinte, tá? Você conseguiria pensar num marido que diz amar verdadeiramente a sua esposa, dizendo o seguinte, algo do tipo, minha esposa pode ter outros relacionamentos, desde que eu continue tendo algum espaço, está tudo bem. Não faz sentido a gente pensar em alguém que diz amar uma esposa e falar esse tipo de coisa. Isso não seria amor, seria indiferença à aliança. Pensa nisso, existem relacionamentos nos quais exclusividade não é egoísmo. Novamente, existem relacionamentos nos quais exclusividade não é egoísmo, é parte da própria natureza da relação. E é exatamente por isso, tantas vezes os profetas descreveram a idolatria como o quê? Como adultério. Deus tomou Israel para si, fez uma aliança com Israel e agora diz, eu sou zeloso por essa relação. Por isso, aquilo que tratamos como uma questão de gosto, Deus trata como uma questão de fidelidade. Aquilo que muitas vezes a gente coloca como algo do nosso gosto ou não, Deus trata como uma questão de fidelidade. Mas, queridos, existe ainda outra forma da gente violar esse mandamento. Nós podemos fabricar um Deus dentro da nossa cabeça. Talvez você já tenha ouvido alguma coisa assim, ó. Eu não acredito num Deus que faria isso. Não é? Às vezes a gente está conversando com uma pessoa que se diz cristão e ela fala isso. Eu não acredito num Deus que faria isso. Ou então, na minha opinião, Deus não se importa muito com isso. Ou ainda, o Deus em quem eu creio jamais julgaria alguém dessa maneira.
Repare no que está acontecendo quando as pessoas fazem essas afirmações. As pessoas deixam de perguntar quem Deus revelou ser e começam a dizer como eu gostaria que ele fosse. E fabricam um Deus à sua própria imagem. Usando um termo contemporâneo, é como se elas começassem a editar quem Deus é. Tiro aquilo que eu não gosto, mantém aqui aquilo que eu acho agradável, termina com um Deus muito parecido consigo mesma. Um Deus que tem as mesmas opiniões, os mesmos valores, as mesmas preferências. Queridos, talvez esse seja um dos ídolos mais comuns da nossa geração. Um Deus construído à nossa imagem e à nossa semelhança. Um Deus que nunca confronta você, que nunca julga, que nunca exige de você, que nunca contradiz as suas vontades. Um Deus que você determina o que ele deve fazer. Mas perceba, e é importante isso aqui, tá? Se o seu Deus nunca discorda de você, provavelmente o seu Deus é somente uma expressão do seu próprio coração. Não é o verdadeiro Deus que você adora. O Deus que você adora é você mesmo. Porque o Deus da Bíblia, ele confronta, ele cobra, ele julga, ele exige, ele demanda, ele é zeloso pelo relacionamento que ele tem com o seu povo. O Deus verdadeiro não foi produzido pela minha nem pela sua imaginação. Ele se revelou, e ele se revelou como ele é, na palavra dele. A gente não pode ficar fabricando Deus, isso também é idolatria. Tá? E isso nos leva ao terceiro e último ponto. A nossa adoração produz consequências para além de nós. Eu queria que você reparasse aí na segunda parte do versículo 5 e também no versículo 6, quando diz assim: visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que isso significa? Será que Deus pune pessoas inocentes pelos pecados dos pais? Essa é uma pergunta que surge quando a gente se depara com textos como esse, né? Mas a Bíblia responde, e a resposta é não. A própria Escritura ensina para a gente, queridos, que cada pessoa responde diante de Deus pelos seus próprios pecados. E também nós não estamos diante daquela ideia popular e muito comum de maldição hereditária. Você se lembra disso? Isso é muito comum em alguns círculos, que existe uma maldição que vai passando de pais para os filhos, até que você tenha alguma experiência sobrenatural, até que você busque algo sobrenatural, e essa maldição é quebrada sobre a sua vida. Também não tem nada a ver com isso que o texto está dizendo. Eu queria que você reparasse aí numa expressão muito importante, quando Deus diz, daqueles que me odeiam. Tá? Ele está falando de gerações que continuam trilhando o mesmo caminho de rebelião. Pessoas que se opõem a Deus, pessoas que se rebelam contra Ele, pessoas que em várias gerações continuam caminhando, se rebelando contra o Senhor. E aqui existe uma verdade importante, tá? Eu queria que você guardasse isso. Pecado nunca é completamente individual. Aquilo que nós fazemos produz um ambiente, muitas vezes forma um hábito e constrói uma cultura, ainda que seja dentro da nossa própria casa. E isso fica evidente para a gente. Muitas vezes a gente vê os nossos pecados sendo reproduzidos nos nossos filhos, não é verdade? E a gente pergunta, como que isso aconteceu? Eu nunca ensinei meu filho a fazer esse tipo de coisa, mas é que o seu filho está reparando em você o tempo todo. E ele está vendo o que é importante para você. Ele está avaliando aquilo que você realmente ama, aquilo que você põe no seu coração, aquilo que você diz que confia, mas na verdade você age de uma outra maneira. Tá? Essa é uma verdade séria. Eu queria chamar a atenção sua, pai e mãe, aqui nessa noite para isso.
Você está sempre, de alguma forma, catequizando o seu filho, mesmo quando você não está instruindo ele formalmente na sala da sua casa com a Bíblia aberta, porque ele está observando os seus amores, as suas ocupações, como que você usa o seu tempo, pelo que você se sacrifica e coisas do tipo. Você está ensinando ele o tempo todo. Quer ver alguns exemplos? Um pai poderia dizer o seguinte: Deus é a pessoa mais importante que existe no mundo. Mas seus filhos percebem, domingo após domingo, que o seu compromisso principal não é com a adoração ao Senhor, aquele que você diz ser a pessoa mais importante do mundo. Ou você poderia dizer assim: olha, confie em Deus, mas a sua casa gira em torno do dinheiro. Depende do quanto que você ganha, ou então o caos se instaura com a falta dele. Ou ainda dizer o seguinte: seu valor está em Cristo, mas entra em desespero quando o filho não alcança aquela nota, quando não passa no vestibular, ou quando qualquer coisa que você não esperava para a vida do seu filho acontece. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Os nossos filhos aprendem quem é nosso Deus observando o que governa a nossa vida. E é por isso que esse mandamento é tão importante. Minha idolatria não termina necessariamente em mim. A minha idolatria não termina necessariamente em mim. Mas o lado bom é que a minha fidelidade também não. E há algo maravilhoso nesse texto. Quando Deus fala do juízo, você reparou, ele fala da terceira e da quarta geração. Mas quando ele fala da misericórdia, ele fala até 1000 gerações. E existe uma desproporção aqui que é intencional, justamente para enfatizar a misericórdia de Deus. Em outras palavras, Deus não está dizendo que a misericórdia e o juízo dele são equivalentes. O texto quer que a gente enxergue a abundância da sua misericórdia. Então, o pecado traz consequências reais, mas a misericórdia de Deus transborda muito além delas. Isso é o que o texto está ensinando para a gente. Deus é zeloso? Sim, Ele é zeloso, mas Ele é também misericordioso. E eu queria concluir isso levando você para onde esse texto nos leva, que é para o Evangelho. Qual que é o grande pecado por detrás do segundo mandamento? É a tentativa humana de moldar Deus. Eu e você queremos um Deus que possamos representar, um Deus que nós possamos compreender completamente, um Deus que caiba nas nossas categorias, um Deus que nós possamos controlar, e é por isso que nós criamos imagens, sejam elas físicas ou mentais. Às vezes as imagens que as pessoas fazem são em madeira, às vezes de ouro, ou às vezes elas acontecem dentro da nossa própria cabeça. Mas, queridos, existe algo maravilhoso no Evangelho. Nós tentamos produzir uma imagem de Deus, mas Deus decidiu nos dar a sua própria imagem em Jesus Cristo. Não é isso que a Bíblia fala? Hebreus capítulo 1, falando que Ele é a imagem, a expressão exata do ser de Deus. Ou então Paulo, escrevendo aos Colossenses, quando diz, Ele é a imagem do Deus invisível. João, falando sobre o mesmo assunto, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, é quem o revelou. Perceba a diferença. E eu queria caminhar para o final com isso. A idolatria é o homem tentando trazer Deus para baixo, até o tamanho da sua imaginação. O Evangelho é Deus descendo até nós em seu Filho. E a grande oferta do Evangelho para nós, aqui, queridos, nessa noite, é que o nosso relacionamento com Deus não depende exclusivamente daquilo que você consegue fazer, de quão pura é a sua adoração, do tanto que você consegue ser obediente à vontade de Deus, até mesmo no culto a Ele. Não é isso.
A grande notícia e a boa notícia é que Jesus já fez tudo isso por mim e por você. Quando a gente lê os 10 mandamentos, e novamente eu insisto com isso, a nossa tendência é pensar logo naquilo que você precisa fazer. Mas você precisa considerar os 10 mandamentos à luz daquilo que Cristo já fez por você. Porque se fosse tratar apenas de obediência, eu e você não conseguiríamos. Se fosse uma questão de cumprir os mandamentos, nós nunca alcançaríamos o favor de Deus, porque sim, a gente não somente deixa de adorar o Deus verdadeiro, mas muitas vezes a gente adora o Deus verdadeiro das maneiras erradas. A palavra de Deus fala em espírito e em verdade, mas muitas vezes a gente não faz isso. Não com o nosso espírito, com a totalidade do nosso ser. Muitas vezes não em verdade, mas nutrindo pecados no nosso coração. Pecados com os quais nós nos acostumamos e mantemos eles ali, achando que está tudo bem. Perceba o que eu estou querendo destacar para você. O segundo mandamento é algo que nós não conseguimos cumprir, pelo menos na sua totalidade. E é por isso que você precisa, e eu preciso também, de Jesus Cristo, porque Ele sim cumpriu todos os mandamentos, inclusive o segundo mandamento. Ele sim adorou ao Senhor da maneira correta, do modo como glorifica a Deus, sem nenhum pecado. E é nele que está toda a nossa confiança.